porque a gente fica ansioso, né? Ah, fui bem, fui mal, a avaliação vai ser boa, vai ser mal. A gente sempre tem essa dúvida. E por que a gente tem essa dúvida? Porque é sempre uma avaliação subjetiva, né? É sempre, por mais que a gente acerte o conteúdo, teve gente que botou foto, tem gente que não botou foto, tem gente que escreveu muito, tem gente que escreveu pouco. A gente sempre fica na dúvida, né? E essa dúvida, ela é eterna com a gente. Certo, gurizada? Estamos em 26, ou a galera se assustou com a chuva, ou porque não vem mesmo. Então, eu vou dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente adoro, que é startups. Startups e inovação é uma coisa bem legal, assim, do ponto de vista de que a gente trabalha com empresas hoje muito próximas da gente, que são empresas de tecnologias, serviços, produtos, etc. E aí, basicamente, a gente usa isso de uma forma bem diária, e isso faz com que vocês tenham acesso, e hoje a gente vai olhar essas startups com um jeito um pouquinho diferente, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Um minutinho, por favor. Todo mundo comigo, galera? Desculpa, dei só uma escapadinha aqui do computador, que tem um carro pegando fogo na frente do meu prédio aqui. E aí tava uma gritaria, um negócio meio forte aqui, mas graças a Deus a polícia já foi acionada e já conteram o fogo. Todo mundo aqui comigo? Sim, senhor. Só tá compartilhando a tela, senhor. Desculpa. Viu? Eu levantei para olhar o carro pegando fogo e não compartilhei a tela. Me perdoa. Não, pior de tudo que não é uma maré, é um Siena, velho. Eu que trabalho com a Volks, posso falar bastante mal, né, de maré e tempra. Tempra, maré e tipo. Eram os carros que pegavam fogo, lembra? Mas dessa vez não é. Dessa vez é um Siena. Só tá aumentando a linha Fiat que pega fogo. Todo mundo comigo agora? Não tá compartilhando ainda, senhor tela. Ainda não, senhor. Tchê louco. Vamos lá. Vamos de novo. Aquele dia aconteceu isso, né? E a gente teve que abrir e fechar tudo porque pirou. E agora? Ainda não. Vamos ter que fechar e abrir novamente. Vamos ter que ir lá, peraí, já volto, só um pouquinho. Tô na área de novo. Já apareceu a tua câmera, senhor. É? Não. Tava tudo errado mesmo. É. Vamos lá. Agora foi. Agora foi? Terça-feira. É isso que acontece, terça-feira. Hoje é o último dia do semestre, hein? Quem tem imposto de renda para declarar, ou vai até a meia-noite, ou não vai mais. Já era. Multinha amanhã. Então, gurizada, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de startup, tá? E aí nem toda empresa é uma startup e nem toda startup dá certo. E não é todas que vão escalar e não é todas que vão ficar milionárias como algumas que vocês conhecem. Mas qual é o conceito de uma startup, né? É um modelo de negócio repetível ou escalável. Lembra que lá nos primeiros dias de aula eu falei para vocês que uma startup, para ela dar certo, ela tem que ser, além
do local onde ela está inserida, uma startup ela tem que ser mundial, ela tem que ser global, ela tem que ser nacional. Quando tu pensa num negócio e tu pensa num negócio pequeno, tu pensa num negócio que vai ficar só na tua região, só em Viamão, só em Canoas, só em São Paulo, que seja, tu nunca vai conseguir ter uma startup que consiga essa permissão toda. E aí o que acontece? Quando tu não tem essa permissão de global, automaticamente tu acaba tendo uma dificuldade muito grande de escalar, de vender o teu produto, né? Então, quando a gente fala de uma organização nova, geralmente ela é embrionária. As startups mais ricas ou que mais lucro tem nos últimos anos, elas normalmente saem de uma garagem, ou seja, lembra de uma ideia simples, e essa ideia simples que vocês têm muitas vezes está no dia a dia, está na conversa de bar, como a gente brinca, está na conversa de corredor entre vocês, né? E aí a gente muitas vezes deixa escapar ou deixa esse modelo de negócio passar reto, porque a gente acha difícil, ou a gente acha que a gente vai ter que competir contra grandes empresas. Mas lembrem, Nubank brigou e briga até hoje, né? Contra os grandes bancos, os grandes banqueiros, né, que tomam conta do sistema financeiro do país até hoje. Se a gente falar do ponto de vista do Banco Inter, que é uma outra startup, que também vem de um modelo de negócio completamente disruptivo, também entrou para brigar com empresas gigantes. Assim como a Amazon entrou para brigar com gigantes, assim como o Facebook, que agora está sofrendo um pouquinho essa semana aí, né? Porque resolveram todo mundo brigar com o Mark Zuckerberg lá, por causa que ele não age em cima das fake news ou dos vídeos, enfim, que coloca na rede. Então, as grandes empresas estão tirando dinheiro da mídia do Facebook, e isso está fazendo com que eles tenham prejuízos financeiros. Então, uma startup, na maioria das vezes, para ela dar certo, ela é uma empresa que ela escala, né? Ela entra com um modelo de negócio replicável em qualquer área, e quando ela é replicável em qualquer área eu digo, pode ser no Sul, pode ser no Nordeste, pode ser no Centro-Oeste, eu digo área de território, tá? Quando ela pode ser replicável, a gente acaba ganhando escala, e quando ganha escala, geralmente ganha oportunidades de dinheiro, negócio, etc. Então, a startup, ela demanda normalmente capital de risco, né? Ela possui risco envolvido. A cada 10 startups que a gente investe dinheiro hoje no mercado, só uma dá certo. Por incrível que pareça. Uma só dá certo. O resto não dá. Em compensação, quando uma dá, ela paga a conta das 10 e ainda sobra dinheiro para te investir mais 30, 40, se tu quiser. Mas é assim que funciona. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, a startup, a gente pode fazer uma brincadeira, investir numa startup, a gente pode fazer uma brincadeira muito parecida com um jogador de futebol. O jogador de futebol, a gente tem uma demanda que tu investe, né? Muitos empresários pagam casa, comida e roupa lavada para um menino desde os seus 10, 12 anos, para ele aos 18, 19, 20 estourar e te dar dinheiro. Mas tu investe em um monte de meninos para dar certo em um. Só que quando um vira um Neymar, quando um vira um Arthur, quando um vira um Ronaldinho Gaúcho, deu, ponto. É gol e tchau e benção. Então, existe risco de capital, tá? Muito risco de capital. Né? A gente tem uma alta demanda por ser escalável. Vocês conseguem me dar um exemplo de uma empresa escalável que vocês usam? Vocês estão aí, galera? O Uber, senhor? Uber, quem mais?
A Nubank, senhor. Quem mais? Quem mais? Vamos, pessoal. Vamos lá? Sem medo? Agora vem a Nubank, vem a Inter também, né? A Netflix também. Netflix também. E o que que essas três empresas têm em comum? Tecnologia. O que mais? Um sistema inovador. E o que mais? Todos? Preços bons. Beleza, o que mais? Ela possui uma grande expectativa de crescimento, né? Sim. E o grande ponto que existe risco. Quando não existe risco é porque o negócio acaba não dando certo. Então, assim, ó, resume esse slide aqui que eu botei na frente de vocês, que eu botei até uma corzinha diferente nos principais pontos ali que uma startup tem que ter, mas foquem no seguinte, se puderem anotar, anota. Uma startup de sucesso, além de ser escalável e ter risco, ela tem que entregar uma coisa, custo e comodidade. Quando ela entrega custo e comodidade para o consumidor final, é gol. É gol. Simples assim. Então, assim, vocês falaram de Uber. O que o Uber entrega? Custo baixo para andar de carro, comodidade que tu aperta o botão, o carro vem até ti. Netflix, custo, porque eu não sei, tem vários pacotes. Eu, por exemplo, pago R$45 por mês e 6 pessoas podem usar a minha Netflix. Então, assim, se tu dividir os R$45 por conta, né? A gente tem menos de R$10 por assinatura. Então, isso é muito bom. É custo e a comodidade. Eu vejo onde eu quero, quando eu quero, aonde eu quero e da forma que eu quero. Né? Se a gente pensar no Nubank, teve várias pessoas aqui que elogiaram o Nubank várias vezes aqui durante a aula. Por quê? Porque o Nubank entrega para nós uma tecnologia, não tem custo, ou seja, o custo é bom porque não tem custo, né? Uma redundância aqui, mas ele tem um bom custo porque ele não te cobra nada, te dá um cartão de crédito e te dá comodidade, tu não precisar ir numa agência e resolver tudo via chat ou via e-mail. Então, assim, sempre uma empresa startup, na maioria, sempre é forte dizer, mas na sua maioria das vezes, 90%, 95% das vezes, ela precisa ter custo e comodidade. Se ela entregar esses dois, ela escala e vai embora. Então, assim, lembrei agora que uma colega disse que tinha ela botou um negócio, acho que com o namorado, que é de churros, certo? Ela tem como escalar isso até um determinado momento, porque ela vai atender uma região. Ela vai ser uma empresária passiva, onde os clientes vão até ela. Agora, se ela colocar o negócio dela no Uber Eats, se ela botar o negócio dela no iFood, ela começa a ter um diferencial competitivo, que ela vai atender pessoas de outras regiões. Vai atender uma grávida que acordou lá no meio da novela e disse assim, tô com vontade de comer um doce, procura no iFood e achou um churros. Mas ela precisa entregar alguma coisa a mais, porque churros por churros todo mundo faz. Então, assim, ela precisa ter uma qualidade, ela precisa daqui a pouco ter uma entrega, uma caixinha diferente, ela precisa ter um bibelozinho diferente para fazer isso aí. E aí ela consegue escalar. Qual é o risco? Ela vai ter que investir em caixinhas, ela vai ter que investir num produto bonito para entrega, ela vai ter que investir em alguma coisa para chegar extremamente apresentável e principalmente o churros tem uma pegada, o churros ele tem uma tendência, vamos chamar assim, de ser quente, né? Churros geralmente, né, tirando aqueles gourmet, o churros tradicional ele é quente. Então ela precisa, além de tudo, entregar quente no trajeto até a casa do cliente. Mas, de novo, são hoje tecnologias, são hoje startups que estão ajudando outros negócios a escalar. Tu não precisa mais vender só para o teu bairro, tu pode vender para outros bairros e melhor, tu não precisa te preocupar com a entrega.
A entrega vai ser feita por alguém que está sendo pago para isso e que tu não tem responsabilidade. E na maioria das vezes, quando acontece de alguém não receber o seu produto, automaticamente essa pessoa não fica nem braba, porque ela entende que não foi tu, dona dos churros, dona que fez os churros, que errou. Foi a Uber Eats e o funcionário da Uber Eats. Então esse negócio ele passa a ser escalável e tem uma expectativa de crescimento com base tecnológica. Por quê? Porque é um modelo inovador. Ou seja, está aqui o resumo de uma startup. O que pode acontecer, tu não ter uma startup e pegar uma carona em alguma startup. Mas esse é o jogo, esse é o jeito de trabalhar e escalar. Quais são as empresas que investem em startups? Imaginem que vocês têm uma ideia e essa ideia vocês têm vontade de profissionalizar ela e de fazer ela automaticamente ganhar mais notoriedade e com isso ganhar mais negócios, e esses negócios acabam fazendo vocês escalarem em termos de produto e em termos de ganho de conhecimento e tecnologia. Eu trouxe algumas empresas aqui, que depois vocês vão ter acesso aos slides, vai ficar com vocês. Essas empresas aqui têm incubadoras, e a gente chama de locais onde tu coloca a tua ideia, e a tua ideia se passar por um crivo, e eles entenderem que tem, quase, tá? Não é bem, mas é bem parecido com Shark Tank. A diferença é que vocês não passam por um grupo, assim, isso, vocês fazem um projeto, entregam. Sebrae tem isso também. Então são empresas, são fundos de investimento, a gente chama muitas vezes de anjos, né? Que vem, coloca o capital, e esse capital entra na mão de vocês, entregando uma participação dessa startup, e o negócio bomba, porque eles, além de ajudar na gestão do negócio, eles entregam o que geralmente falta para todo mundo que tem uma boa ideia: dinheiro. Normalmente, as pessoas não têm o dinheiro para escalar, e isso faz com que o dono da startup precisa de certos investidores ou bancos públicos ou privados assim. Vocês sabem o que é isso aqui? Tira a piada, tá? Concordo. E o que é um unicórnio no mundo dos negócios? Agora me pegou. Futuros técnicos em administração, que a média de idade é baixa pra caramba, não sabe o que significa um unicórnio no mundo dos negócios? É algo diferente, só? Algo, sei lá. Podemos dizer que tem uma pegada diferente. Mas o diferente é o feio arrumadinho, né? Muitas vezes. Aquele cara, agora tem uma piada que tá todo mundo usando, né? Aquele cara lá tá vestido de forma meio pitoresca, né? Pitoresca é o feio. É o feio bem arrumadinho, ponto. Então, quando diz diferente, parece também ser o feio arrumadinho. Mas, enfim, meus queridos. Doutor, eu vi aqui, mas é na internet que eu descobri o significado. Então fala o significado para nós, então. Vocês são foda também, né? Eu fico dando aula aqui e eu fico com o meu computador travado. Daí vocês têm todo o recurso do Google ainda para me ajudar. Mas ok, beleza. Vai lá, o que é? É uma startup que possui uma avaliação no mercado de $1 bilhão, não é isso? 1 bilhão de doleta. De dólares. Mas eu já vi dar o significado do unicórnio, que era um dinheiro, só não me lembrava mesmo. Significa nada mais, nada menos, meus queridos, que vocês têm uma empresa na mão de vocês, unicórnio, ela passa a valer hoje 5 bilhões de reais. Tem noção do que é isso? Eu não sei quantos zeros tem essa merda, cara. Quantos zeros tem 1 bilhão?
Eu não sei. Olha, eu sou professor de matemática financeira também. Eu teria que botar com calma a quantidade de zero. Eu sei que entra 3 zeros a mais, mas aonde, né? Que ponto ali depois da vírgula, antes da vírgula? Cara, é muito dinheiro. E, de novo, da onde saem as ideias dessas empresas gigantes, dessas empresas que ganham muito dinheiro? Olha a evolução de países onde tem as maiores ou as melhores avaliações em termos de rodada de empresas unicórnios. Cara, a gente quase empata com a Índia, com Israel. Apesar que a Índia tem os melhores matemáticos e uma puta tecnologia, né? Ok. Mas, enfim, ainda falta muito. Mas os Estados Unidos ganham. E por que os Estados Unidos ganham de rodo da gente? Você sabe por quê? Ah, não vale olhar agora na web, tá? Bastante investimento, senhor. Porque lá eles dão o direito de errar. Lá tu tem o direito de errar. Lá, se tu errar, tu não é incompetente pro resto da vida, tu não tá morto financeiramente, tu não tá devendo até a tua última alma porque é juros em cima de juros, tu não tá com os vizinhos tudo te olhando dizendo que tu quebrou. Aqui no Brasil, o cara que erra, ele morre. Por quê? Porque as pessoas não têm o senso de cuidado das coisas. Por quê? Porque a gente automaticamente aqui é muito preconceituoso com quem erra. Entenderam? Sim. Sim. Então, isso é o cuidado. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. A gente tem automaticamente empresas que simplesmente são boas e que a gente tem medo de investir, tem medo de botar a cara e acaba perdendo dinheiro, perdendo oportunidades. E aí, vem alguém e faz. Então esse é o negócio, galera. Tem uma ideia, bota lá nas coisinhas, bota lá nas coisinhas de que a gente sabe aquelas paradinhas que a gente tem assim. Cara, eu tive uma ideia, ela é replicável, ela traz custo e comodidade. Cara, se deu um errado, já cai fora. Já cai fora. Nem tenta ir adiante, entendeu? Já para aí, parte para outra ideia. Parte para outro o projeto. Aí pensou outra coisa, ouviu alguém falando, divide isso. Cara, vamos botar aqui nos quadradinhos aqui. Pô, ela é escalável? É. Ela tem base tecnológica? Tem. Ela traz custo e comodidade. Porra, se deu certo, cara, faz, entende? Faz, porque, galera, tá aqui, ó. A gente tem ali poucas empresas, e olha, os Estados Unidos tem muito, por quê? Porque a gente não se dá o direito de errar, e lá se dá o direito de errar. Então essa parada é muito louca, a gente perde dinheiro. Lembra que nós falamos do quinto andar? Lembra que nós falamos? Lembra que nós falamos de trazer teorias e trazer coisas para brigar com grandes bancos, com grandes empresas? Automaticamente a gente tem essa parada de medo. Por quê? Porque quando o quinto andar entrou para bater de frente com as grandes. Se a gente pensar em Porto Alegre, porra, como é que eu, da sala da minha casa, vou criar uma empresa e essa empresa eu vou competir com a guarida, com a auxiliadora predial? Como que eu vou fazer isso? Cara, alguém fez. E quando alguém fez, alguém ganhou muito dinheiro. E quando as pessoas ganham dinheiro, geralmente quem teve a ideia não investiu e quem não teve a ideia botou a cara e fez o negócio bombar. Então são essas paradinhas que eu
digo e repito para vocês nas aulas. Façam e façam com que as coisas andem de um jeito mais fácil para vocês. Olha aqui. O que mudou na vida de uma academia? Não mudou absolutamente nada em termos de academia de produto. Só que, em compensação, esses caras botaram em rede. Tem um aplicativo, tu tá em São Paulo, tu pode usar. Tu tá no Rio Grande do Sul, tu pode usar. Tu tá no Nordeste, tu pode usar. Então ficou muito mais democrático tu pagar uma academia se tu pode usar onde tu tiver, principalmente para quem trabalha viajando, que era a desculpa. Simplesmente que eu não posso fazer academia porque eu nunca tô na mesma cidade. Bom, bem-vindo ao mundo. Agora tem isso espalhado. E eles não fizeram nada diferente. Eles pegaram as academias grandes de cada região e colocaram em um formato. E nesse formato todo mundo dividiu os seus resultados, seus lucros e ganharam muito investimento. A ideia não é simples, pô. Ninguém inventou uma academia nova. E aí? Alguém conhece? Não, senhor. Eu não. Mais alguém? Também não, senhor. O resto que está em silêncio eu posso entender que não está na aula? Eu não sei, senhor. Não Eu conheço. não conheço. Não conheço, senhor. É só fazer uma perguntinha mais forte. Eu tô na aula, ó, senhor. Gostei do modelo dele, senhor. Eu tô com a minha irmã ainda. Então, assim, o que acontece? De novo, tá? Para quem já estudou comigo, eu defendi isso nos tópicos avançados. O CEO tá no meio, tá? E ele simplesmente tá ali, calça jeans, relógio esportivo, uma camisa, vamos chamar de alto esporte, o outro tá com a camisa por fora das calças, só o careca aqui que tá mais ajeitadinho, assim, tá com uma calça mais de terno, etc. Mas isso aqui é uma empresa de cobrança, tá? É uma empresa que faz transações eletrônicas, pagamentos via web, que é uma questão de certificação disso, e automaticamente esses caras cresceram que nem um raio e ganharam muito, mas muito dinheiro. Hoje eles trabalham para as principais varejistas como Magazine Luiza, por exemplo, Uber, 99, etc. Os caras têm muito dinheiro. Em 2019, eles viraram uma startup unicórnio. Essas três que eu estou mostrando para vocês, a Gympass e a Quinto Andar, todas elas viraram unicórnio em 2019, tá? Por isso que eu trouxe elas. E aí tá aqui o mês. A Quinto Andar foi em setembro de 2019, a Gympass foi em junho e essa Ebex foi em outubro. E aí, como eu disse para vocês, geralmente as coisas saem de uma garagem, né? O surpreendente, de um modo geral falando, claro que todas aqui são trilionárias, né? Mas vocês conseguem ter a dimensão da Disney saindo daqui? Não consigo, senhor. Pois é, e Tá saiu. o ratinho, senhor. Hã? Tá o rato saindo Eu daí. imagino. Mas que saiu. A ideia é mais difícil que construir é a ideia, galera. Porque a ideia vai mostrar exatamente qual é o negócio de vocês. Porque não basta tu fazer o negócio, não basta tu ter a ideia, não basta tu colocar em prática. Tu tem que ter ideia. Porque se tu tiver a ideia e dar ela para alguém, a coisa que eu mais gosto é quando eu tenho uma ideia, ou eu vejo alguém tendo uma ideia, e alguém diz assim, ó, isso é impossível. Já chama a minha atenção. Se é impossível, pode ser disruptivo. E aí tu vai pro método. Ela é replicável, ela é global e traz custo e comodidade para quem recebe. Se isso acontecer, é gol. Então, assim, cara, a Amazon é o maior exemplo disso. A Google, a Apple, que muitos sonham em ter, eu não gosto de Apple,
né? Eu não gosto de computador da Apple, não gosto de celular da Apple, mas eu sei a qualidade deles. Então, assim, tudo isso aqui são empresas unicórnios. E essas outras aqui, tanto a Quinto Andar quanto essas outras aqui, sabe o que elas saem? Elas saem de um problema. Elas vêm para resolver o problema. Tá vendo esse carinha da foto aqui? Esse carinha da foto, ele estava querendo alugar um apartamento e estava com dificuldade. Ele não conseguia alugar um apartamento. E ele disse, porra, mas por que tem essa dificuldade, né? E aí ele criou o Quinto Andar. Porque ele estava trabalhando no quinto andar de algum lugar, ele e o amigo dele conversaram, surgiu a ideia e ele botou a plataforma no ar. Da onde surgiu o Airbnb que a gente falou? Surgiu de 2 ou 3 amigos na Califórnia que não tinham dinheiro para pagar aluguel e tinha um baita do seminário, um baita de um evento na cidade, e eles locaram os colchões com café da manhã, pagaram o aluguel deles e sobrou para pagar os próximos, e eles disseram, porra, se não tem hotel aqui tá superlotando a cidade por causa de um evento, quantas cidades sofrem esse problema? E automaticamente eles tiveram a ideia e colocaram ela em prática, que é as coisas importantes a serem feitas. O que aconteceu? Bingo! Quinto Andar, unicórnio. Lembra? 1 bilhão de doleta. Não é reais. Se fosse reais, já é muito dinheiro. A gente está falando de doleta, de dólares. Donald Trump, mascada infinita. A gente não acaba isso. Pode começar a gastar hoje e ficar até o fim da vida. Não acaba. Não tem como. Teria que ser um louco para conseguir fazer isso. Então, esses caras todos saíram assim, de pequenas ideias, de pequenos projetos, e se transformaram global, porque a Disney, daí vai ter, antes que um aluno faça o que eu ouvi semana passada, quando eu estava fazendo uma outra aula e citei a Disney como um ambiente escalável, a pessoa disse assim, mas professor, para ir na Disney tem que ir nos Estados Unidos. Vocês concordam com isso? Não. Mais ou menos. Pode ter o óculos de realidade virtual daí. Tá, pode. Mas por que o não e o talvez ficou? Digam para mim por que não e talvez. Eu acho que não, por causa de todas as tecnologias que tem hoje em dia, a gente, tanto o Google Maps, tanto esse óculos de realidade, essas coisas, pode nos deixar perto, ter aquela sensação de estar lá naquele momento. Então, não precisa exatamente tu ir até o local para saber como é que ele é. Ok, Professor, beleza. professor, Fala, campeão. eu assim, quando eu penso assim, tu fala assim, o ir na Disney, eu não sei se a gente pode também incluir assim, o que seria o ir na Disney e o que seria a Disney, porque a Disney é mais, sei lá, do que o lugar, é todo muitas outras coisas que tu consome, então para eles tanto faz, o importante é que tu consuma produtos Disney, né? Bingo. Independente Isso. de estar lá. Me dá o que a Disney tem para consumir, além do parque? Olha, hoje é gigante, né? O pessoal que curte, por exemplo, eu gosto muito de quadrinho e filme de herói. Hoje a Disney é dona de tudo isso, né? Desses filmes que são os filmes que mais dão bilheteria, são os da Marvel, por exemplo, a Disney é dona, né? Então já é um exemplo que tu tá vivendo Disney sem ter que estar lá na Disney. Isto. Exatamente isto. Quando a gente fala do produto, a gente fala do produto Disney, a gente diz assim, a Disney está estática. Primeiro que ela não está estática, porque tem Disney em vários lugares do mundo, claro, numa fração menor, né? Mas tem produtos, tem canal de TV, tem filmes, tem desenhos Disney, tem os souvenirs Disney, que é vendido no mundo inteiro. Disney, agora eles vão chegar também forte com já fora lá. Já tem, né, o serviço de streaming deles, né? Exatamente. E eles estão chegando assim muito forte. Eles têm aquelas séries, eles têm algumas marcas que estão exclusivas deles que são assim muito gigantes, tipo assim, série que do vai Star ser Wars, e que por vai exemplo. ser um concorrente para Amazon e para Netflix, por exemplo, Muito forte, mas que muito não forte. vai ser um concorrente focado em criança.
Vai ser um concorrente streaming normal. Só vai carregar o nome Disney. Porque as séries que eles têm, exatamente o que tu falou, é fantástico o lugar. Então, assim, galera, as ideias são simples. Muitas vezes vocês não têm a coragem de colocar. E aí, de novo, por que que a gente não tem coragem de colocar para frente as ideias? Porque nós fomos criados para não errar. Nós fomos criados para não cometer erros. Se vocês lembrarem, principalmente quem tem filho, se quem tem filho vai lembrar, ou quem é mais jovem vai lembrar. Quando a gente fazia alguma coisa de errado, a gente era menor, pai, mãe, vó dizia, não vai inventar moda. É o primeiro bloqueio para te não sair do feijão com arroz. O segundo é o seguinte, faz alguma coisa que te dê dinheiro, mas não erra. Porque se tu quebrar, tu quebra uma vez só. Mentira. Tem pessoas que quebram 10 vezes para dar uma certo. Desde que tu não quebre com dolo, não vejo problema de errar. Então a gente desde pequeno é programado para não errar. E quando a gente é programado para não errar, a gente automaticamente fica com medo. A gente cria paradigmas na nossa vida e aí pega e diz assim, ó, imagina tua mãe dizendo, se tu não estudar, eu vou te fazer trabalhar. Ela automaticamente está te forçando a estudar, não está te convencendo, e está te penalizando com o trabalho que não deveria ser uma penalidade, e sim um bônus. Mas era assim, as nossas famílias, os nossos pais, mãe, etc., eles não querem ver a gente triste, então eles não incentivam a gente a inovar, eles não incentivam a gente a fazer. A maioria das pessoas seja médico, advogado, administrador ou engenheiro, que tu vai ter um bom emprego. Seja funcionário público que tu tá garantido pro resto da vida. Sim, mas também limitado pro resto da vida, né? Então, assim, vocês que estão tendo a oportunidade de estudar e ter ideias que podem, com uma ideia, resolver a vida das próximas 2, 3 gerações de vocês, tá aqui, galera. Tá aqui. Simplesmente é só botar para frente as ideias e fazer acontecer, porque as ideias mais inovadoras são as ideias mais simples que nós temos. Então, façam. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de fazer. Não tenham medo, principalmente, e esse eu acho que é a pior coisa para ouvir. Não tenham medo de perder o dinheiro que vocês estão investindo. Porque a gente nunca perde. A gente sempre, claro, de novo, né? Ninguém está aqui dizendo para vocês sair tentando fazer coisa sem método. Vocês estão estudando para isso. Se o negócio é inovador, tem um método. Tem vários, mas a gente está botando um aqui que é simples. É escalável? É tecnológico? Tem possibilidade de replicar? É global? Traz custo e comodidade? Bom, traz. Não tenha medo de errar. Faz a coisa acontecer, entende? Faz a coisa andar. Não tenha medo. Seja de comida, seja de bebida. Porra, tem um teletrago em Porto Alegre. Eu não sei se vocês já viram. Teve uns amigos meus jantar na minha casa aqui. Eles pediram um teletrago, pagaram uns R$120 numa champanhe. Galera, o teletrago cobrou R$120 numa champanhe que facilmente se compra por 30 pila, geladinha, com um copinho plástico teletrago. Porra, a gente tá falando de comprar uma bebida 11h30 da noite porque faltou e os caras te trazem na tua casa. E por que ele trouxe na minha casa? Porque ele tá no iFood. Ele está numa tecnologia escalável. Eu nunca ia achar esses caras se eu não pudesse ter a oportunidade de achar no iFood. Então façam, não tenham medo e repitam várias vezes se precisar. Mas usem as metodologias que vocês estão tendo em aula. Assim como vocês viram numa aula de estratégia, lá a SWOT, ela é extremamente importante. Não existe nenhum produto, não existe nenhum negócio que saia do papel sem fazer uma SWOT. Nas grandes empresas, nas médias empresas, tu precisa fazer uma SWOT. Se tu não fizer, tu é simplesmente um louco. Então façam, usem as ferramentas, e façam isso, porque eu digo para vocês,
tranquilamente que vocês vão ter sucesso e principalmente vão escalar a ponto de que vocês vão conseguir entregar serviços e produtos muito melhores e aí vocês vão ganhar muito dinheiro. Certo, galera? Por hoje é isso.